Muito boa noite, está começando o nosso primeiro episódio de Fragmentadas e Lascadas, o seu podcast arqueológico. Eu sou Letícia Santos. Eu sou Giovanna Scorsi, somos alunas do curso de Arqueologia da PUC Goiás e o tema do nosso primeiro podcast vai ser Cultura do Consumo nas Redes, os influenciadores como os novos xamãs do capitalismo. Bom, Letícia, o que a gente pode falar sobre esse tema, a gente pode começar introduzindo o fato de que, hoje em dia, o consumismo é uma coisa muito mais exacerbada, muito mais presente na nossa vida do que era muito pouco tempo atrás, né? Isso se dá bastante pela questão das redes sociais, né? Hoje todo mundo tem acesso a qualquer momento, a qualquer hora. A tecnologia, você pode fazer uma compra de qualquer lugar, de onde você estiver. Você também pede para enviar em qualquer lugar, no seu endereço. Você pode comprar tudo, qualquer coisa, e vai chegar na sua mão, né? Algo muito rápido e fácil. Seu cartão provavelmente já vai estar salvo no seu Google ali para você já fazer o pagamento da maneira mais rápida possível. E hoje em dia, quem fala o que a gente vai comprar, comer, para onde a gente vai viajar, quando a gente estiver viajando, o que a gente vai fazer naquele destino, são os influencers. Exatamente. Além de a gente usar também indicações deles. Sempre quando a gente quer alguma coisa, para saber se isso é bom, para saber se isso é ruim, a gente procura por pessoas que têm uma grande influência, pessoas, famosas, para a gente procurar se aquilo é algo bom ou não, se é algo bacana que a gente possa comprar, se é indicado, se tem algum problema. Então são meio que ditadores do que fazer, o que não fazer, e a gente segue fielmente o que essas pessoas falam, né? Muitas vezes a gente nem conhece elas, a gente acompanha a vida delas pelas redes sociais, mas a gente realmente não conhece aquela pessoa. Bom, e pensando nesse sentido, Giovanna, a gente pode começar a levar então para o nosso tema de hoje, né? Como que esses influenciadores digitais, de grandes números de seguidores, a gente tem grandes exemplos, né, aqui no nosso país. Por exemplo, a Virgínia, grande Virgínia Fonseca aqui de Goiás, né? O Carlinhos Maia, por exemplo. Vocês podem ver que são pessoas incríveis, né? Pessoas maravilhosas. E, enfim, tantos outros, né, que se tornaram figuras de culto no capitalismo contemporâneo, né? Então, eles incentivam muito o consumo. O consumo deles é uma identidade, principalmente a da Virgínia, né? Que o conteúdo dela é praticamente fazer propaganda, né, sobre produtos da marca dela, principalmente, e esbanjar também o alto consumo que ela tem. Uma vida muito luxuosa, sempre viajando para os lugares mais caros, do jeito mais caro, com um jatinho ou com trens mais caros. Inclusive, eu estava vendo que essa semana ela estava viajando, né? Ela estava no Japão e ela estava mostrando uma rua que tinha lojas de luxo no Japão. Então, era um incentivo. E estava incentivando também a comprar. Se vocês vierem aqui, vem nessa loja, vocês precisam conhecer esse lugar. Só que ela e todo mundo esquece que 90%, né, uma parcela muito grande dos seguidores, né, dessas pessoas, são pessoas que não têm condições financeiras muito boas, né? São pessoas de uma classe baixa, são pessoas que não têm a mesma condição de vida que eles, mas que são muito influenciados por eles e acabam seguindo fielmente o que eles falam. Letícia, a gente vê que esses influenciadores, eles realmente viraram figuras culturais, né, atualmente. E tanto tem esses brasileiros que você citou, como tem outros de fora que são, basicamente, eles são puro suco do capitalismo e o suco do consumismo, como, por exemplo, as Kardashians. Sim. E a gente tem outros, né, blogueiras de moda, de maquiagem, tudo mais, YouTubers, que o conteúdo deles é falar sobre produtos, quais produtos são melhores, e sempre um produto vai ser melhor do que o outro na visão deles, é a visão que eles vendem. E a gente pode ligar isso com a antropologia, entendendo que toda cultura ela vai ter os seus mediadores, né? As culturas mais tradicionais, elas vão ter o xamã, o cacique e tudo mais, que são as figuras que vão influenciar. Né? E sabem que as pessoas vão seguir o que elas falam, elas sabem que ela tem essa autonomia e esse poder de persuasão sobre uma grande massa das pessoas, né? E isso vai muito também do discurso que é usado. A gente pode ver que é sempre um padrão de discurso. Assim como existe aquele padrão de arrependimento, do quem me conhece sabe, também tem a linguagem
da persuasão ao consumo, que é vocês precisam usar isso. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Eu descobri uma coisa que eu estou viciada e não vivo sem. Esse produto resolveu esse problema específico. E isso me lembrou de uma coisa, não sei se você vai lembrar, assim, eu não conheço muito o nome das pessoas, mas isso lá fora, né, nos gringos, tinha um protetor labial específico e aí estavam divulgando muito ele. E a procura, o consumo dele estava muito grande. Quando deu uma baixada nesse consumo, criaram uma capinha para celular que tinha... um espaço para um espaço que você conseguia encaixar esse protetor labial dessa marca em específica na sua capinha para que o seu protetor labial esteja sempre com você, porque ele é o melhor e você não pode viver sem. É a mesma coisa dos copos térmicos. Isso. Todo ano nos Estados Unidos alguma marca surge com a sua marca de garrafinha, com o seu modelo de garrafinha ou de copo térmico. E eles sempre falam que esse é o melhor, esse é o mais prático. Eu cheguei num nível de estar vendo redes sociais assim e aparecer pra mim vídeos de blogueiras que tinham coleções imensas, cada copo de uma cor. E além do copo, delas terem 20 copos de cores diferentes, elas tinham uma bolsinha pro copo. Que combinava. Um suporte que você prendia o seu celular no copo. Exatamente. Nossa, era muito vídeo disso. Então, esses influencers, eles acabam por ocupar, de fato, né, esse lugar simbólico, né? Eles dizem o que comprar, o que vestir, o que usar na pele, o que comer, né? Pra onde ir. Enfim, eles têm esse papel realmente de grande influência. Eles não vendem só os produtos, né? Mas eles vendem um estilo de vida. Exatamente. Porque é um estilo de vida que... Para a grande maioria de fato da população, é uma realidade que nunca vai ser atingida, que a gente sabe. Exato. Um exemplo daquele vídeo muito famoso da Virgínia, né, do Mimimi, que virou meme nas redes sociais. Que ela comprou uma bolsa de 200 mil reais. Não, eu acho que era 500. 500 mil reais, Que era né? 500 mil reais. Ela comprou uma bolsa pequena. De marca de luxo. De marca de luxo. A gente sabe que tem pessoas que vai trabalhar a vida inteira e nunca vai ver este valor, nunca juntando, sabe? Todos esses anos de trabalho, nunca vai conseguir ter esse valor. E ela consegue pagar em uma bolsa. Então, é um estilo de vida que muitas pessoas almejam, muitas pessoas querem ter, mas infelizmente, pouquíssimas, raras pessoas conseguem atingir, né, esse status. Letícia, e aí quando a gente vai juntar esse assunto, né, na antropologia, a gente tem exemplos de vários autores que vão trazer referências que são de outras épocas, né, mas que se aplicam muito hoje em dia, como por exemplo, o Franz Boas, ele sempre falava que as culturas, elas são, o julgamento das culturas, eles são relativos. Uhum. Só que quando a gente vive num mundo capitalista globalizado e tudo mais, a gente sempre vai ter essa ideia de que a cultura do consumo, ela é universal. Todo mundo vai estar sempre consumindo, é normal você ter 5 coisas iguais. Ela acaba por se tornar algo natural, né? A Exato. gente não percebe que, mesmo sendo algo negativo, isso é algo cultural, porque a cultura não se baseia somente em coisas positivas, em práticas bonitinhas, em práticas boas, e que lindo isso, mas práticas ruins também. Bom, levando, claro, o relativismo cultural, então aquilo que a gente julga ruim, né, na nossa sociedade, que no caso é o capitalismo, o consumo globalizado, o consumo em alta escala, é algo sim ruim, não, tanto para nós como para o ambiente, o mundo em geral. E isso acaba por tornar algo natural que as pessoas não problematizam, e quando problematizam, é uma problematização muito superficial. E o restante das pessoas não aceita essa problematização também. Já taxa o outro como, você é um comunista de iPhone. Ou você tem inveja, você é isso e aquilo. Exatamente. Exato. E a cultura hoje, ela diz muito do que você é, o que você consome. Então acaba que as pessoas realmente só querem usar coisas de marcas, coisas muito caras, porque ela precisa dessa validação. Exato. De como ela é boa, como ela é uma pessoa incrível e foda pelo que ela tem. Exato. Né? Não, e além disso, tipo assim, as pessoas geralmente elas vão atrelar o que essa pessoa tem, por exemplo, no caso da Virgínia, com o quão boa ela é. Então, por exemplo, ela sempre vai trazer essa ideia de que ela tem 3 filhos, no caso, né? Então, ela vai sempre trazer essa ideia de que ela é uma boa mãe porque ela pode proporcionar tudo do bom e do melhor para os filhos dela. Então, isso passa a ideia para as pessoas também que as pessoas precisam gastar todo esse dinheiro
precisam ter 5 carrinhos de bebê diferentes, um para cada ocasião. A Maria Alice precisa fazer um hipismo, né? O seu filho precisa fazer hipismo. Aquela criança super atarefada que acorda e vai pra escola, chega em casa, vai pro piano, natação, vai pra natação, balé. pro balé, pro hipismo, aquela coisa que essa Exatamente. criança tem acesso a isso. A criança precisa ter esse acesso todo, esse gasto, com esse consumo envolvido com a criança, para que essa criança seja uma criança bem formada e tudo mais. Isso gera essa ideia exatamente do que você falou, de uma boa mãe, né? De algo, uma família exemplar, o que o filho, o que merece, né? Para um filho. E gera essa expectativa e, na verdade, gera esse sentimento de necessidade ou de invalidade dos pais. Como eu falei, daqueles que seguem ela, né, de quem acompanha, muitas vezes não tem essas condições financeiras e acaba por se cobrar, por não conseguir dar aos próprios filhos aquilo que todo mundo julga ser o essencial, o bom, e acaba por se tornar uma figura de, eu sou uma péssima mãe, não consigo colocar meu filho, né, para fazer todas essas tarefas, não consigo colocar ele numa escola particular super cara, não consigo levar ele para tal lugar. Mas a pessoa não tem a consciência de classe, não consegue distinguir a sua classe com a da Virgínia, as posições sociais onde estão. E além disso, outra coisa que a gente tem nesse sentido, assim, mais olhando por esse lado social mesmo, é a questão da meritocracia, né? Exato. Então, por exemplo, a Virgínia, ela não foi sempre rica, mas ela se casou com uma pessoa muito rica, que no caso é o Zé Felipe, né? Que era filho já de uma pessoa muito bem-sucedida, com muito dinheiro. E aí, quando ela conseguiu esse dinheiro, ela passou essa ideia para os seguidores dela de que, olha, ela conseguiu ficar muito rica, talvez eu consiga também. Como que ela conseguiu chegar lá? Aí é quando ela consegue trazer mais ainda a ideia para os seguidores dela de, por exemplo, olha aqui essa plataforma nova de apostas. Eu ganho muito dinheiro nessa plataforma. Você deveria também apostar o seu dinheiro nessa plataforma, que você vai chegar no nível que eu tô. Olha o que eu faço. Isso me ajudou. Uma coisa também que ela faz bastante, ela tem a própria marca dela, a WePink, que é uma marca que produz tudo. Todo e quanto é tipo de produto que você imaginar. Começou com uma marca de perfumes e maquiagem, acho que foi isso, né? Passou depois, acho que roupas. Eu não sei se foi ela, se foi outra influenciadora, enfim, pessoas que pra mim estão no mesmo nicho ali, que criou também produtos para crianças, para bebês. Agora eu vi que ela tá com a linha de whey protein, porque ela ama... Porque ela tem essa vida fitness também. Ela ama uma vida fitness e ama fazer uma lipo LED. E de marca de roupa também. Então ela produz diversos produtos. E falando nisso sobre whey, né, o consumo, ela sempre consome as mesmas... tudo que ela consome é da marca dela. Então, e ela mostra isso nas redes sociais. Ela mostra isso o dia inteiro. O que ela tá consumindo é sempre o produto dela. E como o produto dela é o melhor. E como fez bem pra ela. E eu acho engraçado que ela usa disso... Ela tem 3 lipos LEDs, né? É uma quantidade absurda assim, de cirurgias plásticas que uma pessoa consegue fazer. Mas ela atribui o fato dela ser magra, daquela barriga definida, ao exercício que ela faz, ao whey que ela toma, e não aos procedimentos cirúrgicos. E aí, ela vende essa imagem de... olha como, né, meu corpo é bonito, como eu sou saudável. E tomando esse whey. Esse whey, ele vai te ajudar também. Você que é CLT, que acorda cedo, que pega um ônibus de manhã... Que tem que pegar 3 horas de condução pra chegar no trabalho. Você chega no seu trabalho, você tem só 30 minutos de almoço, aquele almoço que você tem que esquentar a sua marmita no micro-ondas, e você não tem tempo pra cuidar da sua saúde, toma o whey da WePink, que você vai ter o corpo perfeito. Isso me lembra de outro braço do consumismo atual dessas blogueiras, desses influenciadores, que são os suplementos. O suplemento para crescer cabelo, o suplemento para crescer unha, porque a pessoa está num dia a dia ali que a pessoa não tem tempo, às vezes, para se alimentar direito, a pessoa vê problemas no corpo dela e vê coisas, falta de vitaminas. E aí a Virgínia mesmo, todos os dias de manhã, ela faz stories mostrando as 7 cápsulas que ela toma, cada uma com uma função. Sendo que ela, na verdade, ela não precisa daquilo. Ela tem uma alimentação super regada. Ela não tem só tempo, como ela tem uma pessoa que tá 24 horas por dia disponível. Pensando no cardápio dela. Disponível e produzindo o cardápio, tudo que ela vai comer. E isso traz uma comparação, né? Puxando novamente aqui. A gente compara com os xamãs tradicionais, né? Que antigamente o xamã, ele curava, né? E hoje esses influencers, eles prometem curar. Então, eles prometem isso, prometem um efeito de algo que a gente vê, já saiu
vários desses produtos, né? A gente já saiu na internet aí mostrando que não é eficaz, que esses suplementos, né? Esses gummies, né? Gummies para crescer o cabelo. Profissionais, médicos, né, da saúde, pessoas farmacêuticas que produzem de fato, né, desmentem, fala que realmente não existe uma balinha que vai ajudar o seu cabelo a crescer. Não existe uma balinha, um batom que você vai passar na boca que vai te emagrecer, como a Kelly Key fez uma propaganda de um batom. Essa eu não sabia. A Kelly Key fez uma propaganda de um batom que prometia perder alguns quilos se você usasse o batom na boca. E, obviamente, isso é mentira, né, gente? E aí, Letícia, a gente pode falar sobre vários problemas que essa cultura do consumismo, que é muito baseada, né, nessa questão dos influenciadores, os problemas que essa cultura vai gerar, como, por exemplo, o endividamento das pessoas. As pessoas não têm como comprar aquilo ali e ela vai fazer uma dívida no cartão de crédito para conseguir comprar. E tem outros problemas, como, por exemplo, igual você falou, a perda de autonomia. A pessoa não consegue decidir as coisas por si só porque ela tem que confirmar aquilo com algum influenciador, com alguém que tem essa opinião já formada nas redes sociais. Uma comparação... Sempre, né? A pessoa sempre vai estar nesse ato de comparação. Eu nunca vou ser tão boa quanto ela. Olha o que ela faz, Exato. Olha o que ela tem. E sempre uma cobrança maior. Exato. E aí, além disso, a gente tem também, falando sobre essa questão de saúde, tem uma pressão estética muito grande. Então, ela reforça sempre os padrões, né, estéticos que a gente vai ter. E vai gerar nessas pessoas aquela ansiedade que as pessoas chamam de FOMO, que é o Fear of Missing Out. Que é o medo de você estar de fora da tendência. Você precisa fazer alguma coisa para você estar dentro daquele ciclo ali. Isso me lembra, por exemplo, agora recente também, aquela grande discussão que se teve com a Maia Massafera, sabe? Que se transicionou recentemente, né? E as pessoas começaram a comentar muito da questão da magreza dela. O quão ela está magra, o quão ela é magra. E o qual ela faz essa propaganda, né, da magreza. E recentemente viralizou o vídeo dela como justificativa, né, entre aspas, do porquê ela ser tão magra assim. E ela usou a primeira coisa, dizendo que... A primeira desculpa dela, que como ela estudou moda, eu acho que na França, ela fez moda e ela disse que a moda é magra. E que a moda e os franceses e as pessoas ricas, ela falou exatamente isso. A elite, a moda e os franceses, eles gostam de pessoas magras. Enfim, propagando esse estilo de vida, de ser magro e como isso está atribuído à riqueza, à burguesia. Então, ser magro passa um ar de rico, né? Exatamente isso. E aí começa, então, as pessoas sendo influenciadas a fazer... Cada vez mais a fazer cirurgias, a comprar produtos. Regimes, jejuns, dietas cabulosas que qualquer médico ou nutricionista vê isso e fala, pelo amor de Deus, para com isso, você vai morrer. Então, sim, elas acabam por influenciar muitas coisas ruins. Porque elas influenciam sem ter nenhum embasamento. Elas só falam, toma isso, faz aquilo. E as pessoas acatam. Sendo que elas não têm conhecimento nenhum, elas não sabem. Elas mesmas não fazem isso muitas das vezes, são grandes hipócritas. Mas influenciam e indicam coisas pra fazer que muitas vezes fazem mal à saúde, mas elas não estão nem aí. Porque o dinheiro delas, do público, tá entrando na conta delas. O dinheiro tá na conta delas. Então, se você vai seguir o que ela tá falando, se você vai gastar o dinheiro do seu aluguel, de comprar a sua comida em apostar em um jogo do tigre, em perder tudo que você tem, o problema é seu. Ela tá bem bonita levando a Maria Alice pro hipismo. Levando a Maria Alice pro hipismo, comendo maçã e... Tomando mingau. Tomando mingau. Bom, Letícia, e além disso, né, sobre essa questão do consumo, que eles estão sempre incentivando um consumo cada vez maior, sempre comprando um produto novo e sempre trocando, mesmo que você já tenha 5 unidades daquele produto, você vai ter que comprar o de outra marca, enfim, o mais novo. Todo dia um produto novo, Todo dia um produto novo. Outra questão que surge com esse consumismo, né, exacerbado é a questão ambiental, né, a exploração de recursos naturais muito, muito além do que a gente precisaria. Sim, a produção em larga escala, né? Exatamente. E esse consumo e esse descarte também, né? Nos Estados Unidos, eles descartam por qualquer mínimo problema. Eles não vão atrás de arrumar nada, nenhum eletrônico, por exemplo. Eles sempre vão descartar e comprar um novo. E esse impacto ambiental que é gerado, né, a partir desse consumismo é uma coisa que a gente não tem como resolver mais, né? Já chegou num nível que não tem mais como voltar atrás. Tem também questões dessas empresas, né, de entregas e tal, como a Amazon, por exemplo, que produz também muito, muito lixo, muito plástico, né, as caixas, as embalagens.
E tudo isso, tipo, é descartado não da forma certa, né? Porque a gente também não faz um descarte, nem uma reutilização. Então, tudo é descartado, é usado para uma coisa só. Enfim, é um consumo muito grande, é uma produção de lixo muito grande. Exatamente. Eu tava vendo um documentário, acho que foi esse ano ou ano passado, não lembro agora, que era um documentário sobre realmente essa questão do consumo, em que eles falavam que todo ano toneladas de roupa chegam no continente africano, porque as pessoas, tipo assim, essa roupa aqui que eu vou fazer, eu vou doar pra onde não tem roupa, tipo, pra África. Só que já tem uma conta que tem, tipo assim, 30 unidades de roupas por dia, por habitante nesse país. Agora eu esqueci qual país que era. Mas é no continente africano, porque as pessoas pensam assim, lá eles não têm acesso a isso aqui, eu vou mandar pra lá. Bom, voltando um pouco ao título, né? Os influenciadores como os novos xamãs. Só que ao invés de uma conexão com a natureza, né, com o coletivo, com aquele grupo, eles na verdade conectam o desejo individual do mercado, né? E a esse desejo desse consumo tão grande, de usar não só do consumo, como ter uma vida, uma realidade que é inacessível. E como essas pessoas, elas não ligam realmente para quem tá ali consumindo conteúdo. E uma coisa bacana que eu quero te falar... Ontem eu estava assistindo, né, vídeos no YouTube e, por incrível que pareça, o vídeo que eu estava vendo falava sobre o Carlinhos Maia, que também é um grande influenciador. E é muito engraçado porque tanto ele quanto a Virgínia, eles não são ricos de nascença, né? Eles não vieram de um berço de ouro. Eles eram pessoas pobres que conseguiram crescer na vida e hoje tem números de seguidores e enfim, dinheiro pra caramba, se tornaram pessoas muito ricas. E parece que se esquecem, assim, da realidade de onde saíram e as pessoas qual seguem, né? E uma coisa bacana que esse youtuber, né, comentou a visão dele, e eu partilho dessa visão também, que perguntaram pra ele assim, o que leva uma pessoa a acompanhar, a assistir isso? E o que ele falou é exatamente isso que eu já falei antes, e vou repetir aqui novamente, que é sobre você ver, acompanhar uma realidade que você nunca vai conseguir alcançar, mas acompanhando esses stories, acompanhando esses vídeos, essas publicações, em tempo quase que ao vivo, né? Você se sente como parte daquilo, ou você consegue alimentar alguma coisa ali do como se você... E realmente ter acesso e saber como é aquela realidade, né? Exatamente. Por exemplo, a gente nunca vai saber como é ter um helicóptero, mas a gente consegue seguir uma pessoa que ganhou o helicóptero do namorado, como a influencer Francine. Ela ganhou um helicóptero do namorado bilionário e ela gravou tudo, todo o processo. E eu vi ela falando, tipo assim, pra você ter, você tem que pagar o piloto, você tem que pagar o lugar pra guardar o helicóptero. Ai, gente, é muito caro, mas não é ela que vai pagar isso, né? E é todo o processo. Uma coisa também que esses influencers, essas pessoas fazem, eles não têm privacidade. E em casos extremos, eu já vi, assim, influencers mostrar momentos de muita intimidade, gravar, e como se estivesse mandando pra, sei lá, uma pessoa do seu relacionamento, sabe? Uma pessoa com quem você tem muita intimidade. Mas, na verdade, era um vídeo para milhões de pessoas. Então, essas pessoas, elas não têm mais privacidade e toda a vida dela, toda a rotina... O dia a dia dela, tudo que ela tá fazendo é postado, é gravado. E a gente consegue acompanhar tudo que essa pessoa tá fazendo. A gente se sente parte da vida daquela pessoa. A gente se sente como se estivesse vivendo aquela mesma coisa com ela. E tudo que ela faz, ela descreve, ela dá informações. Como você falou, é assim que se faz com um helicóptero. É assim que tem que tem que pagar isso, tem que fazer aquilo. Eu lembrei de um caso recente que foi, acho que esse ano, inclusive, que o filho da Virgínia ficou doente, né? E ela tava filmando todos os dias o bebê... Na UTI. Com oxigênio e tudo mais, o bebê na UTI, e ela gravando o bebê e fazendo dancinha. Tipo, postava o filho, o próximo stories era ela fazendo uma dancinha da música nova do marido. E o próximo era divulgando algum produto dela e joguinhos de tigrinho e azar, e aposta o seu dinheiro aí. Exatamente. E aí, tudo isso, né, a gente pode voltar pra uma série que eu gosto muito, não sei se você já assistiu, que se chama Black Mirror. Sim, conheço. Inclusive, indico bastante pra quem nunca assistiu Black Mirror. Muito bom. É da Netflix, né? Black Mirror. Tem um episódio em Black Mirror que fala sobre essa questão dos likes nas redes sociais. E é uma sociedade, obviamente é uma ficção, né? É uma sociedade ali que eles vão ter notas, eles andam sempre com uma espécie de celular.
e eles dão notas pra todo mundo na rua. Então, você vira o celular pra pessoa que tá do seu lado, aparece o perfil dela ali, você vai dar uma nota. Como uma avaliação, né? Como Exato. a gente faz como se fosse um motorista de Uber. Exatamente, a gente faz uma avaliação, né, daquela corrida, de como foi, e lá você dá a avaliação pra pessoa. Exato. E a partir de qualquer interação que você tiver na rua com aquela pessoa, você vai dar uma nota pra ela vai dar uma nota pra você. E tudo naquela sociedade ali, ela é pautada na sua nota. Então, as coisas que você tem acesso são todas baseadas na sua nota. Esse episódio é muito bom. Quanto maior sua nota, melhores coisas você tem acesso. Quanto Exato. menor, vai ser coisas piores. Inclusive na locação de carro. Eu lembro que tem uma parte... tudo. Ela loca um carro, mas como os likes, ela não tem uma avaliação muito boa... Ela pega um carro ruim, né? Entre aspas. E, no geral, as pessoas confiam menos em pessoas com notas menores. Então, tem uma hora que ela tá na estrada pedindo carona. E aí, ela pede carona e a mulher fala, não, a nota dela é muito baixa, não vamos parar, não. Aí eles seguem e ela tá lá sozinha na chuva, com uma mala enorme na estrada e ela não consegue carona. Isso a gente pode pensar, na atualidade... A questão dos seguidores, né? Exato. Hoje tudo é número de seguidores, hoje tudo é o quão grande é a sua conta, ou quantas pessoas você consegue influenciar, qual o seu tamanho, né, perante a internet, Exato. o que aí, você que consegue acontece? mover. Outra coisa que nem era o tópico principal, mas quando a gente vê isso, vê que esses influenciadores levam tudo como números, vê os seguidores não como as pessoas, como os indivíduos, mas como números, faz muito sentido do porquê que eles têm esse distanciamento tão grande e porquê que eles não se importam de vender promessas falsas para esses seguidores e tudo mais, porque são números ali. Ao mesmo tempo que tá tão próximo, você consegue ver o dia a dia da pessoa, você tá ali tão próxima dela, você também tá distante porque ela não faz a menor ideia de quem é você, mas você é importante para ela, o seu número ali faz diferença na vida dela. Ela precisa te manter ali, seguindo, assistindo, consumindo. E engajando no conteúdo, né? Isso, consumindo os produtos dela. Mas a realidade é que ela não se importa com você. E, enfim, infelizmente já tá chegando ao final. Nosso tempo aqui é bem curtinho. Mas para esse final a gente traz algumas reflexões, né, Giovana? De como nós podemos consumir de forma mais crítica e consciente. A gente tem que sempre pensar, né, buscar refletir, mesmo no nosso dia a dia, como a gente está sempre em contato com as redes sociais, querendo ou não, a gente tem que refletir se quem a gente segue está realmente inspirando a gente ou se está fazendo com que a gente tenha, né, uma certa pressão por esse consumo e por outras questões que são negativas. E ser aceito, né, padrões. Exato, e questões que talvez você nem teria se você não tivesse acesso a esse tipo de conteúdo desses influenciadores, né? É aquele efeito manada, né? Exato. Todo mundo tá consumindo, você tem que ser aceito por um grupo e você vai consumir também, você vai usar também pra ser aceito ali dentro daquela comunidade. Exatamente. E acho que é isso, né, Letícia? Bom, é isso, a gente vai ficando por aqui. E como todo final de episódio, a gente sempre dá indicações aqui pra vocês. E hoje a gente vai indicar o texto Antropologia Cultural, de Franz Boas. E também aproveitando a série Black Mirror. Indicar a série Black Mirror, falar resumidamente aqui pra vocês. É uma série que trabalha sobre a tecnologia muito avançada. E ela se passa num futuro não tão distante. O tempo ele é incerto e ele deixa isso em aberto pra gente pensar. E pra gente perceber que a gente não tá tão distante daquela realidade. E ela só é uma realidade levemente exagerada. Exatamente. Do que já acontece. E a tecnologia é muito mais avançada. E como a gente se dobra... a gente se dobra para a tecnologia, né? A tecnologia é como se lá ninguém conseguisse fazer mais nada. Você tem uma tecnologia, um robozinho, alguma coisa que resolve tudo pra você e você não precisa se preocupar com nada. Mas também mostra os perigos disso e como, apesar dessa evolução, né, da tecnologia, nós, como humanos, vamos retrocedendo. Exato. Então a gente vai cada vez menos usando as nossas próprias, né, essas nossas próprias funções ali, e até natural. Pensando mesmo. Então, assim, mostra que a gente evolui na tecnologia, no que desenvolvemos, mas também a gente não evolui, o nosso pensamento não evolui, mas desenvolve também, né? Nossas ideias críticas, pensamento, nossos conceitos morais. Exato. E cada episódio é um episódio com temática diferente, né? Não é seguido, então você pode assistir um episódio por dia, tranquilamente, ou misturado.
Enfim, a gente indica bastante, porque é muito bom para refletir também. E a leitura de hoje, então, com Antropologia Cultural de Franz Boas. Isso, né? É isso por hoje. Siga a gente nas nossas redes sociais, @xletsantos, @giovanniscorsi e @arqueomídias também, que está sempre postando divulgações científicas do meio arqueológico, do meio científico, e você vai ficar um pouquinho mais inteligente a cada dia e saber curiosidades novas. Um beijo, até o próximo episódio. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau!